Olá pessoal, bom dia. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder trazer assim, um fechamento, uma notícia, né, da finalização da nossa disciplina. Eu achei para mim é mais fácil porque eu não estou podendo escrever, mas eu já queria dar notícia então antes do Gabriel, né? Tá indo tudo bem com ele. Ele tem desenvolvido muito bem, né? Tá no CTI, então eu tenho ficado o tempo todo no hospital. Aqui eu estou acompanhando ele, né? A Cristina tá vindo, dá leitinho para ele. Então, assim, tá sendo ótimo, tá tudo evoluindo muito bem, né? E, assim, aproveitando essa deixa, né? Eu acho que ter a experiência, né, do bebê, vê-lo, né, desenvolver, evoca muito o tema da nossa disciplina, né? Que é da teoria da constituição do sujeito. Eu acho que se a gente fosse tomar, né, aqueles tempos que o Lacan propõe, né, para a constituição do sujeito, para entrada do sujeito no simbólico, né, eu acho que a gente pegando desde do nascimento a gente poderia desdobrar em muito mais tempos, né? Mas é interessante a gente ver já desde o início assim uma certa captação assim de uma regularidade dessa questão da tensão e apaziguamento, presença e ausência, que o Lacan propõe que é a primeira matriz simbólica, né, com a qual o bebê tem contato, né, que vai preparar aí o caminho para a futura entrada na linguagem. Então, assim, é uma experiência fascinante, né? Eu queria compartilhar com vocês e eu acho que esse compartilhamento vai ser né, serve aí para um bom fechamento da nossa disciplina. A gente passou, né, pelas lógicas do diagnóstico em Freud, né? Eu não vou retomar, mas vocês podem pegar os slides, né, para poder rever, né, ali desde aquela tese da teoria do trauma, né, passando para a questão da tese do inconsciente e depois do investimento libidinal como teses que vão marcar aí a lógica do diagnóstico, né? E culminando no Lacan com a posição subjetiva. Então, o que eu queria talvez que ficasse assim dessa disciplina fosse essa lógica, né, de que o diagnóstico em psicanálise não é um diagnóstico baseado no sintoma, né, embora os sintomas possam dar alguns indícios, né, para a gente poder falar da posição subjetiva. O importante é o valor que cada sintoma tem, né, para cada um de nós, né? O valor subjetivo, o mesmo sintoma pode ter valores subjetivos diferenciados, né? E talvez o grande desafio é a gente fazer primeiro esse diagnóstico diferencial entre neurose e psicose, né? Que para o Lacan tem muito a ver com essa entrada no jogo da linguagem, né? No jogo do simbólico. Então, assim, que são entradas diferentes, né, na linguagem e no simbólico, né? O psicótico ele tem uma entrada diferenciada na linguagem e como o tema da nossa disciplina é a teoria da neurose, né, a gente tentou durante esse semestre pegar várias nuances, né, das diferentes posições subjetivas de histeria e neurose obsessiva. Claro que não tem como em psicanálise a gente ter uma diferença muito certinha, muito radical entre as duas posições. Aliás, toda diferença aqui é muito simétrica e muito radical. A gente pode desconfiar dela porque, do ponto de vista subjetivo e clínico, né, as diferenças são muito sutis mesmo, né? Então, assim, o diagnóstico é sempre uma hipótese, né? E a gente fica aí um pouco com essa ideia de que, para o Lacan, né, a diferença entre histeria e neurose obsessiva, essa diferença pode se dar pela forma como o sujeito responde à falta do outro. A gente pode pensar essa falta do outro de várias formas, desde a ausência efetiva mesmo da mãe, né, essa sensação de desamparo, até a questão do aspecto traumático, da impossibilidade de satisfação, né, da impossibilidade de realização do desejo. São vários nomes, né, que o Lacan vai dar para essa experiência que no final ele vai nomear com essa ideia do real.
Né? Então, como cada um responde ao real? Ao real pensado não como realidade, mas o real do trauma, o real do desamparo, o real dessa experiência assim, fora do simbólico e fora da linguagem. Então, a partir do simbólico, a gente se posiciona, né, nessa experiência, e que num primeiro ensino Lacan foca muito em relação ao desejo. Né? Então, assim, em relação ao desejo, como recalcado, a impossibilidade de satisfação do desejo, né? O obsessivo ele responde com uma impotência, né? Como assumindo a própria culpa, enquanto a posição histérica é uma posição que joga essa impotência para o outro. Né? Então, assim, o obsessivo tem vários traços de assumir a dívida paterna, assumir a dívida do outro, de jogar para si, enquanto na histeria a gente tem todo aquele movimento de idealização do outro, mas também de localização dessa falta nesse campo do outro. Não vou retomar, é claro, todos os traços, vocês podem, né, retornar lá aos textos do Joel Dor, né, do Sérgio André e também do Luiz Renato Gazola para poder recuperar esses traços, né? Mas a gente pode, eu acho que encerrar, né, trazendo, né, esse ponto, né, de que neurose obsessiva e histeria são posições subjetivas, né, frente ao real, e que na clínica, né, vai aparecer de várias formas, é algo difícil de localizar, né, em que a gente precisa escutar a cada movimento do dizer, né, do paciente, aquilo que ele não consegue dizer, né, aqueles pontos de impasse. E assim, mesmo que a gente faça isso na clínica, o diagnóstico ele nunca é encaixar o sujeito numa categoria. Às vezes a gente pode responder de um modo histérico em todos os pontos da vida, mas naquele ponto básico, onde sustenta a fantasia, pensando a fantasia como essa posição do sujeito frente ao objeto do seu desejo, né? S punção de A, né? A fórmula básica da fantasia. Se a gente pega nesse ponto, né, principal, é esse ponto principal que o diagnóstico tenta circunscrever. E por isso que o diagnóstico só faz sentido na transferência, porque a gente retoma aquela lógica do Freud do investimento da libido. Né? Então, assim, a gente só vai captar esse ponto crucial de onde está imantado, em que objeto se imanta o desejo do paciente, se a gente toma o discurso do paciente sob transferência. Então, eu posso responder de várias maneiras, tem uma certa circulação aí entre os discursos obsessivos, histéricos, né? Mas o ponto básico onde o nó do sintoma aperta é aquele ponto que vai servir o ponto de base, de referência, para a gente pensar a posição principal ou privilegiada do sujeito frente ao seu desejo, a posição na fantasia. Então, eu creio que a gente, né, infelizmente a gente não pôde fazer aquela conclusão da disciplina presencialmente, né, mas foi por um bom motivo. Né? Eu acho que se eu fosse dessa disciplina de novo, agora com essa experiência, né, da paternidade, a gente teria talvez muito... A gente poderia dizer, enxergar, ver as coisas por um outro ângulo, porque a experiência, eu acho que ela é fundamental para a gente poder pensar, né? Pensar a prática, pensar a clínica. E eu queria, então, agradecer a vocês aí por todo o esforço que a gente fez junto, né? Esforço de pensamento, de tentar formalizar esse tema. Né? Vocês foram uma turma que participaram muito dos seminários, foram uma experiência interessante. Eu creio que a gente não fecha a questão, a gente abre muitas questões, mas a gente conseguiu passar, né, por pontos muito importantes da teoria da clínica, e eu espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para vocês. Né? Agradeço aí o momento, eu espero que a gente tenha aí outras oportunidades, outras disciplinas. Queria pedir para vocês, vou mandar no e-mail, né, mas para vocês entrarem no portal, fazerem aquela avaliação do professor, vai ser muito importante, né, para que a gente possa aí, desenvolver. Então, no mais, né, boas férias para todos vocês, bom
final de semestre, bom Natal, boas festas e que 2018 seja um ano bem melhor para todos nós, né? E um ano aí de muito aprendizado. Então, vou ficar aqui com o Gabriel e com a Cristina, né? Vivenciando esse momento aqui e a gente se encontra aí no semestre que vem. Grande beijo, grande abraço. Estou aguardando os trabalhos, as avaliações. Vou mandar as notas no portal, né? Deixar tudo em dia. Pode deixar que eu não vou. Eu vou tirar aqui um tempinho para fazer tudo isso. Tá bom? Então, grande abraço para vocês e até a próxima disciplina. Tchau.